Bom dia, senadores. Queria agradecer ao senador Waldir Raupp e ao senador Vital do Rego por essa iniciativa. Iniciativa essa que a Federação Nacional do Judiciário Federal entende muito importante esse debate aqui na CCJ. A CCJ é um ambiente em que os senadores que representam os estados podem falar muito sobre essa situação, essa questão da PEC 59. Porque aqui, senadores, eu começo falando sobre isso. A questão da autonomia dos estados. Esse é um ponto fundamental para nós, servidores do Judiciário Federal. Os estados, na minha visão, na visão da Federação Nacional do Judiciário Federal, têm a sua autonomia afetada por essa decisão da PEC 59. Ela não trará, isso aí devo deixar claramente, não trará a segurança que os servidores estaduais querem, vai ferir a autonomia dos estados e vai tirar os servidores federais do regime jurídico único, a Lei 812. Esse é o primeiro ponto. O servidor judiciário federal tem, por unanimidade, os seus 31 sindicatos e a federação, entendido que a PEC 59 tem que ser arquivada. Nós somos unanimemente contrários a essa aprovação da PEC 59. Já em relação aos estados, nós vemos que alguns estados querem a PEC 59, mas também não é uma unanimidade. Alguns ainda resistem em relação a isso, porque sabem os riscos que vão correr numa aprovação, num cheque em branco, dado ao Supremo Tribunal Federal, para que depois, nas duas casas, seja feito o novo estatuto. Então, é importante colocar isso. De um lado, existe a unanimidade contra, que são os servidores do Judiciário Federal, e, do outro lado, não existe a unanimidade dos servidores estaduais. Na visão da FENAJUF, os servidores estaduais têm a perder a questão dos anuênios, licença-prêmio, a incorporação de funções, conquistas essas que eles conseguiram nos seus estados e que nós, federais, já perdemos há muito tempo. As particularidades de cada judiciário estadual é muito diferente. As situações são muito diferentes em todos os estados. E a criação do estatuto, tirando os servidores federais do estatuto da 812 e passando para um outro estatuto único, não vai resolver esse problema. A nossa visão, que vai resolver esse problema é criar um estatuto dos servidores estaduais. Eu vou enumerar algumas conquistas aqui que podem ter prejuízo para os servidores. A redução de conquistas já consolidadas pelos trabalhadores do Judiciário Federal e Estadual. O engessamento na tramitação de projetos de interesse do Judiciário Federal e Estadual de todos os servidores. O aumento da política de terceirização das atividades no Poder Judiciário. O congelamento de salários, e aí, importante, os servidores estaduais têm que estar atentos a isso. Nós ficamos com o salário congelado durante 6 anos, enfrentando o governo Dilma, e não conseguimos nosso reajuste. 6 anos, colegas estaduais. Enquanto vocês tiveram seus aumentos nos estados, o governo Dilma sucateou o Judiciário Federal. E aí vocês estão vindo agora para essa luta, e é importante que vocês saibam disso. Uma coisa é lutar no seu estado, outra coisa é enfrentar o governo federal e o governo Dilma. Interferência na autonomia orçamentária dos estados. Criação de dificuldades ainda maiores nas negociações salariais, pois além de todos os trâmites já enfrentados nos 3 poderes federais, será preciso contar com o aval de todos os governadores. A proposta de emenda, pessoal, ela remete para o Supremo a criação do Estatuto. Depois, logicamente, ele vai ter que ser aprovado nas duas casas. Mas fica, na nossa visão da Federação, o Supremo com a carta branca. Qual estatuto vai ser criado? Qual o debate que vai ser feito em relação aos servidores? Quando os servidores vão ser perguntados e vão participar desse debate? Esse é o grande risco. O risco de acontecer perda de direitos. Nós perdemos direitos. Quando o regime jurídico foi criado, Fernando Henrique Cardoso retirou direitos.
Lula retirou direitos. Dilma retirou direitos. Então, o que esperar? O que nós vamos esperar? A database, que era um direito dos servidores, que durante muito tempo o PT defendeu, agora teve a oportunidade de implementar. Não implementou. Então, colegas estaduais, alguns de vocês têm database. Nós, servidores federais, não temos esse direito mais. Esse direito foi tirado. Então, são pontos que as pessoas têm que pensar, por isso que eu creio que existe a divergência entre os estaduais. Porque quem tem a database, tem a certeza que não quer vir para um regime jurídico em que não é possível ter a database mais. Matéria que até hoje está no Supremo e, recentemente, quando ela estava sendo julgada, foi retirada de pauta por um pedido de vista do ministro Teori. Uma outra questão que eu quero levantar. A unificação é tão importante e tão boa que é só no judiciário. Para os servidores estaduais, os outros servidores, não tem unificação. Para os servidores do Legislativo, também não tem unificação. É somente para os servidores do Judiciário. Por todos esses problemas citados aqui, pessoal, servidores dos estados e colegas servidores federais, nós temos a consciência que essa proposta que veio do deputado Flávio Dino e da deputada Alice Portugal, ela não tem o objetivo de criar direitos. Entendo que a luta dos servidores da FENAJUDE, do filiado da FENAJUDE é importante, creio que realmente que eles precisam ter o estatuto deles, mas o Estatuto Único dos Servidores do Judiciário não vai trazer isso. Vai trazer prejuízo para os estados e vai trazer, com certeza, prejuízo para os servidores federais. Então, é por isso que nós estamos lutando contra, e num debate que ocorreu em Salvador, junto com os servidores federais daquele estado, a deputada Alice Portugal, que fazia parte da mesa, ao ser confrontada com as nossas críticas, e fazia parte da mesa, senhores senadores também, um juiz federal, que falou claramente, assim como nós falamos para a deputada Alice Portugal, que essa emenda não vai trazer nenhum benefício para o federal e vai tirar benefícios para os estaduais. Ao ouvir esse juiz federal falando isso, a deputada Alice Portugal se prontificou a mandar uma emenda para a CCJ, para o Senado Federal, propondo a alteração do texto, para que ele fosse novamente debatido. E eu peço a gentileza dos senadores darem uma olhada dessa proposta da deputada Alice Portugal, porque ela mesma, que foi quem assinou a matéria, ela já está convencida que não deveria ser desse jeito e que tem que ser mais debatido. Então, com essas palavras, eu agradeço ao senador Waldir Raupp, aos senadores aqui, aos colegas servidores estaduais e federais, conclamando os servidores federais a lutarem juntos, porque nós sabemos que a aprovação dessa PEC vai trazer prejuízos para todos. E nós pedimos o arquivamento dessa PEC em nome dos servidores federais e do Judiciário Federal da União. Muito obrigado.